Olá, seja muito bem-vindo ao programa Acorda pra Vida. E hoje eu vou falar sobre legado. Então curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal. Qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos, para as próximas gerações? O que você tem vivido? Como você tem vivido a sua vida? E o que você está passando, né, para as pessoas que vão ficar quando você se for? Porque um dia você vai. A gente muitas vezes vive a nossa vida de uma maneira que parece que a gente esquece que a gente não é eterno, mas obviamente nós não somos. E hoje eu quero prestar uma homenagem a Mary Fawcett. Você vai assistir esse programa muito depois de ela ter falecido, porque a gente grava os programas com bastante antecedência. A Mary deixou um grande legado. Ela foi a minha líder por alguns anos e foi o maior exemplo de uma mulher cristã que eu já conheci em toda a minha vida, e dificilmente eu vou conhecer uma mulher igual a ela. Ela viveu a vida dela para se dedicar às outras pessoas, para fazer o bem e para ensinar as pessoas. Ela nasceu numa família cristã e ela era filha de um pastor, ela era mulher de um pastor, ela era mãe de um pastor, ela era sogra de pastores. E ela desde pequenininha então aprendeu a palavra, e desde os 21 anos ela começou a ministrar mulheres e seguiu a vida dela inteira ministrando pessoas. Ela faleceu aos 82 anos, então ela tinha 61 anos de ministração, né? Daí não só de mulheres, como de homens, de crianças. Ela dava cursos de criação de filhos. E, bom, a minha sogra fez esse curso, eu fiz esse curso. Quando terminou o curso, a gente tinha que dar um depoimento. E eu lembro que eu falei, olha, nós somos a segunda geração, porque eu fiz junto com meu marido, eu falei, nós somos a segunda geração fazendo esse curso. E era um curso muitíssimo importante, ela realmente dava ensinamentos preciosos nesse curso. E ela foi uma pessoa que deixou um grande legado. Por onde ela passou, ela ministrava as pessoas, e eu quero falar justamente sobre isso. É muito importante a gente viver dessa maneira, a gente viver de uma maneira que a gente vá deixar um legado, que a gente já esteja deixando um legado, né, para os nossos filhos, para as pessoas que estão nos assistindo. E a verdade é que se você é um cristão e você vive uma vida cristã, você já está deixando um legado. Né? Você já está ensinando as pessoas o que elas devem fazer. Né? Não importa qual seja o seu trabalho, não importa qual é a área que você está atuando, tudo que você faz tem que ser feito de uma maneira cristã. Né? Porque você fazendo as coisas de uma maneira cristã, você está dando um exemplo. Jesus veio por 2 motivos para a Terra. Um era para nos salvar dos pecados. E o outro era para justamente deixar um legado, deixar um ensinamento, deixar aqui mais uma parte, né, do livro, que seria o Novo Testamento, de como a gente deve viver, né? Quais são as coisas que a gente deve e que a gente não deve fazer. Lá em João 13:15, diz, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Nessa situação, Jesus tinha acabado de lavar os pés dos discípulos deles. Bom, só para vocês terem uma noção, nessa época era assim. Jesus era um rabino, então ele tinha os discípulos deles, assim como outros rabinos também tinham discípulos. E um discípulo, ele era uma pessoa que estava lá para ajudar, né? A pessoa que ele estava seguindo, o rabino que ele estava seguindo, eles estavam lá para ajudar. Mas o fato de você lavar os pés de alguém era algo muito, muito simples, muito simplório. Então, assim, só os funcionários realmente muito baixos queriam fazer isso, né? E os discípulos normalmente não faziam isso. Os discípulos de um rabino não faziam isso. Mas Jesus, ele fez questão de fazer isso. Ele foi e lavou o pé de cada um dos discípulos para justamente poder dar esse exemplo. Né? E foi aí que ele disse essa frase, que ele estava lá dando um exemplo e que eles deviam imitar. E isso era absolutamente novo, né? Porque até então, todos
grandes homens da Bíblia, você tem rei Davi, você tem Moisés, eles foram grandes, eles eram pessoas importantes, Davi era rei. E Jesus veio numa situação muito diferente, né? Eles estavam, o povo judeu estava esperando, né, um Salvador, e eles sabiam que ele seria o Rei dos Reis, mas quando se pensava em Rei dos Reis, jamais poderia se imaginar alguém que ia se colocar numa posição da mais absoluta humildade, como Jesus fez, né? Quando se pensava em Rei dos Reis, então todo mundo imaginava que, nossa, o mundo inteiro ia conhecê-lo como um grande rei e que ele então seria colocado num trono e teria um palácio. Inclusive, isso era o que os discípulos esperavam, né? Os próprios discípulos de Jesus, eles esperavam que eles fossem então ser colocados numa posição da mais alta categoria, né? Eles seriam os ajudadores do rei. Eles foram, mas as coisas aconteceram da maneira que aconteceram e foi muito diferente, né? Jesus se colocou numa posição de humildade. E eu quero falar disso também. Liderar é servir, né? Quando você pensa em liderança como cristão, você pensa então em servir aos outros, né? A Mary, essa que era minha líder, ela fazia exatamente isso. Comigo, só para vocês terem uma ideia, comigo ela falava mais ou menos 1 hora por dia, quase todos os dias. E para minha absoluta surpresa, ela tinha muitas, mas muitas, mas muitas pessoas. Assim, eu fiquei muito impressionada porque eu pensei, da onde ela tirava tanto tempo para falar com tanta gente? E eu comentei isso com outras pessoas e todo mundo falou a mesma coisa, falou, nossa, como ela tinha tanto tempo. Era uma vida da mais absoluta dedicação, era uma vida de amor. E é assim que a gente deve viver, para a gente deixar um legado. Porque senão a gente vai viver e a gente vai deixar um monte de coisas, essas coisas não vão servir para nada, né? As coisas são coisas, elas vão e vêm, mas um estilo de vida que serve aos outros, isso é o que a gente deve almejar na nossa vida. Isso é o que faz com que a gente viva uma vida com propósito e uma vida que faz sentido, né? Porque se você não viver assim, para que você vai acumular um monte de coisa? Você não vai levar nada mesmo. Bom, pessoal, por hoje eu vou ficar por aqui. Curtam então, compartilhem, comentem e se inscrevam no nosso canal e até a próxima.